eu não me engano, falou aqui sobre... a gente está falando sobre a caminhada de Jesus e falamos sobre dons, falamos sobre receber, falamos sobre ouvir a Deus, falamos sobre seguir a Deus. Eu quero tocar num aspecto exatamente dos filhos de Deus, dos seguidores de Jesus. É aquele que está recebendo algo de Deus, né? A partir do momento que a gente recebe algo de Deus, e realmente algo de Deus é importante, a gente recebe com alegria. Amém? Acho que todo mundo que recebeu um dom de Deus, a gente sabe como é que é isso. Só que também acontece o seguinte pelo lado humano. Começa a surgir sentimentos humanos que podem atrapalhar a nossa caminhada. Tipo uma certa altivez, uma certa soberba, uma certa... sabe, porque a gente a gente era indigno, a gente não conseguia, a gente não fazia. Aí a gente recebe um poder de Deus, né? Que não é nosso, mas a gente começa a fazer. A gente começa a ter poder, a gente começa a ter autoridade, que não é nossa, mas a gente começa a ter, né? E isso, para quem nunca fez, aí começa a fazer alguma coisa, a gente começa a ter um certo orgulho sobre aquilo que a gente faz, né? Que é da parte de Deus, sim, mas a gente começa a ter algo humano sobre aquilo que a gente faz. E eu percebo que, à medida que a gente dá espaço para essas coisas humanas, né, elas vão crescendo e elas vão acabar sufocando aquilo que é de Deus. E pode desviar necessariamente aquilo que a gente pode fazer. Porque aquelas coisas estão lá dentro do coração, né? E a boca fala... porque o coração está cheio. Então a gente normalmente às vezes não percebe que a gente está se enchendo de coisas humanas, apesar de estar fazendo a obra de Deus, apesar de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou, né? Mas as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações vão ser influenciadas sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Então é necessário que isso se tire, é necessário que isso se veja, né? É necessário que isso seja tratado, né? Então, mais do que nunca, vamos tratar de uma forma bem rápida e simples, né? Eu quero ler um Provérbios, primariamente, Provérbio 16, o versículo 18. Provérbio 16, versículo 18. Diz que a soberba procede à ruína, a altivez do espírito à queda. A soberba procede à ruína, a altivez do espírito procede à queda, né? Já de antemão, já sabemos que o começo desse espírito, o fim, é a ruína. Não importa esse trajeto. Já tem ele ali, o fim é esse. Então ele não pode existir. A gente tem que erradicar exatamente quando ele já começa. A altivez do espírito, ou seja, ele nem está lá em cima, ele está subindo, já sabe que vai ter uma queda. E a gente não percebe isso, e porque a gente consegue perceber também nos grandes homens de Deus, né? Que vai fazendo, vai acontecendo, e vai tendo a unção, aquele poder, daqui a pouco a queda do homem de Deus que estava lá, realmente uma senhora queda, né? E é engraçado isso do ponto em que acaba sendo uma linha muito tênue isso, né? Da força do poder de Deus e a coisa humana que parece que vai nascendo junto, né? A gente estava falando sobre isso lá na escola dominical, Mateus 15, 3, se não falta memória, fala assim, que Jesus falou que toda árvore que o Pai não plantou tem que ser arrancada, né? Tem que jogar fora, não pode nascer, não pode começar a germinar junto com a mensagem. Um outro provérbio também que fala praticamente a mesma coisa, que é o 18, o verso 12, né, que também vai explicar isso. Ele vai falar que antes da ruína, deixa eu ver como é que está aqui para não ficar muito diferente. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade, né? Esse aí. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Uma forma da gente poder perceber que a coisa também não está indo muito bem é que você percebe que o coração começa a se exaltar, né? Começa a se engrandecer. Então as palavras vão começar a ser humanas. Então em vez de ele falar que foi o Senhor, ele fala, eu fiz, né?
eu aconteci, ou fez por intermédio meu, né? Então ele começa a dar indícios que o coração dele está se levantando. Se lembra de João Batista, né? Que o pessoal chegava para ele aqui, quem é você? Né? És tu Elias? Não, não sou Elias não. Ah, então tu é profeta. Não, também não sou profeta. Então quem é você, pelo amor de Deus? Eu sou uma voz, a voz do que clama no deserto. Ou seja, era uma voz, não tinha nem nome essa voz, nem sabia de onde estava vindo essa voz. A importância não era a voz, era o que a voz estava transmitindo. Então era tão interessante de João Batista que ele tirava todo ele, importa que ele cresça e diminua. Tanto é que os dois discípulos dele, depois fala isso, né, em João, que ele vai e os discípulos... olha só, aí que está o cordeiro que tira o pecado do mundo. É mesmo? A gente pode ir lá? Pode. Vai lá. Ele, vai lá, segue ele. E os discípulos dele foram seguir Jesus. Né? Então é muito interessante isso, como ele passava a bola para quem era realmente direito, assim como Paulo, lembra de Paulo? Né? Eu já fui ao terceiro céu, vi coisas inefáveis que era um homem para ver, né? Mas foi colocado um fim na carne, para que o homem soberbesse, né? E a gente deixasse essas coisas subir ao nosso coração. E todas as coisas que eu aprendi eu considero como esterco, como nada, para que eu possa ganhar Cristo. Então ele sempre se esvaziava, ele que tinha grandes coisas para poder se engrandecer. Ele vai e se esvazia. Né? E como a gente está falando de discípulo, falando de Jesus, a gente vai percebendo que Jesus sabe disso, sabe que o coração do homem se exalta. Então ele vai, chama os seus 12 discípulos, vai lá, dá a função para eles vão. Esses 12 discípulos transformam em 70, né? E eu quero falar uma passagem exatamente deste ponto, Lucas 10. Ele vai falar exatamente dessa missão dos 70, manda eles irem. E olha só que fato interessante. Deixa eu abrir lá também. Lucas, capítulo 10, verso de número 17. 10, 17. O regresso dos 70. Isso. Vou ler por aqui que fica mais fácil. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Né? Olha só que interessante. Homens que não tinham essa capacidade, homens que pela primeira vez estão começando a fazer coisas grandiosas. Jesus pega esses homens, vai lá. Já viram como é que eu faço? Vai lá, faz vocês. E vão sem alforje, sem bolsa, dá a paz, entra na casa, se não receberem a paz retorna, ora pelos que estão doentes e tal. Aí o pessoal vai lá, faz e retorna. Esse pessoal já chega, caraca, versão Vanderlei, né? Caraca, Jesus, os demônios caíram tudo com a nossa palavra, né? Estão nos sujeitando. Aí Jesus já olha assim, né? Cara, eu vi Satanás caindo do céu. Você está alegre com esse demôniozinho, né? De uma certa forma, traduzindo, Jesus falou, cara, não é o dom a coisa importante. E nem o que o dom faz o importante. O importante é você saber que o Pai te escolheu. Amém. Porque se o Pai tivesse escolhido, você não ia fazer nada disso. O importante é saber que o Pai te perdoa. Isso é importante. Esse é o maior milagre. O amor de Deus está dentro do teu coração. Né? Tem uma música, a Tainá que gosta, né? Quando eu falo, começa a falar e depois canta. Né? Tem uma música do Vencedores por Cristo que chama Falso Véu. Falso Véu, lembra não? Quem é que pode te garantir que esse seu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais real, o padrão acima do normal? De onde vem tanta presunção de ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus? Crente nota 10, superior acima dos fiéis. Pobre esse sentimento que não vem do céu, fraco entendimento, frágil, falso véu. Tentam cumprir em vão seu lado animal, luta, perseguição, tanto desejo mal, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre mansidão em seu caminhar, ser gentil no gesto e no olhar. E a diferença que existe em nós
poeira vinda do mesmo chão. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. Né? Lá tinha poesia, né? Que diferença faz desses nossos antepassados, quem tem, quem não tem, né? Você vê que os discípulos, apesar de terem recebido, apesar de estar andando com o Pai, em todo momento tem poder sobre eles, né? E eles se exaltam disso, e começa toda hora, tem conflito entre eles, querendo saber quem era o melhor, quem fazia, quem não fazia, né? Tem aquela confusão lá de Mateus 18, né? Que Jesus está falando exatamente isso. Mateus 18:1, né, que fala do maior do reino dos céus, né, que eles chegam, apesar de estarem vendo tanta coisa que Jesus estava fazendo. Mateus 18 fala: naquela hora se aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança: em verdade, se não convertestes com as crianças, né? Então ele faz isso. Lá na frente acontece também aquela confusão dos filhos de Zebedeu. A mãe de Zebedeu, né, João Tiago, fala: poxa, deixa meu filho sentar à sua direita, à sua esquerda. Caraca, em todo momento eles estão disputando força. Em todo momento eles estão disputando coisa humana. E Jesus já sabia disso, né? Mas ao mesmo tempo ele está sempre falando: olha, se converta, se converta, se converta. Tira esse mal do nosso meio, né? E para finalizar, né, que você quer saber rapidinho, Filipenses, versículo 2, capítulo 2. Porque eu acredito que, não é por muito falar, mas o Espírito já tem falado ao vosso coração. Amém, Jesus. E também as horas já se passam. Filipenses 2 fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é o dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Independente do que façamos, deixamos de passar, que o nome de Jesus seja sempre exaltado e seja primazia em nossa vida, e que o Senhor fale melhor em cada coração. Amém, Jesus.